E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui vou resolver esse exercício de circuito RC em série com fonte de tensão DC. Esse exercício aqui ele é muito comum em aulas de circuito elétrico, onde você tem uma fonte de tensão, um resistor em série com o capacitor. E você tem essa chavinha aqui que muda. Nessa posição aqui ele vai carregar o capacitor e nessa outra aqui ele vai descarregar o capacitor através desse resistor aqui. Então, as equações para resolver esse tipo de circuito, nós temos dois casos, né? Para carga, quando a chave está nessa posição aqui, está carregando o capacitor, nós temos que a tensão em função do tempo no capacitor é igual à tensão da fonte vezes 1 menos exponencial de menos t sobre tal. O tal é igual ao valor do resistor vezes o capacitor. A unidade aqui é em segundos, aqui a unidade é em volts. E nesse tipo de exercício, para você encontrar aqui a tensão em função do tempo, é até tranquilo, mas vamos fazer um outro caso, que é, por exemplo, nós sabemos que aqui é 12 volts, mas vamos supor que nós desejamos saber o tempo quando o V de t é igual a 5 volts. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é calcular o valor de tal, que é igual a 1 e a 3 vezes 10e a menos 6, que é 1K, esse resistor de 1K vezes esse capacitor de 10 microfarad. Então eu tenho aqui 10 milissegundos. O meu tal na carga é igual a 10 milissegundos. Uma observação importante é que tanto no tempo aqui da carga como na descarga, o capacitor vai estar totalmente carregado após 5 constantes de tempo, e a sua carga, a tensão máxima vai ser próxima de 12 volts, e ele vai se descarregar totalmente através desse resistor quando virar a chave aqui, depois de 5 constantes de tempo. Então, agora nós temos tal. Vamos montar a equação aqui em cima aqui para saber quanto tempo leva para ele atingir a tensão de 5 volts, considerando que o capacitor está inicialmente descarregado. Então, 5 é igual à tensão da fonte, tensão 1 menos E elevado a menos T sobre tal, vou colocar aqui 10 milissegundos. Agora, como que nós podemos fazer para resolver isso daqui? A gente precisa isolar esse termo aqui, ó. Então, a gente passa o 12 dividindo. Dividido por 12 é igual a aproximadamente 0,42. Agora o 1 aqui está positivo,
eu subtraio um dos dois lados da equação. Agora que é a parte legal do exercício, como que eu faço agora para isolar o T aqui? Como eu estou trabalhando aqui na base neperiana, eu faço ln desse lado e ln desse lado aqui. Aí o que acontece? Eu vou fazer aqui, como ele estava número negativo, ele deu um erro aqui. Como aqui está menos, aqui fica mais, aqui fica mais. Então é ln 0.583 dá menos 0.54 igual a menos t sobre 10 milissegundos. Isso implica que o tempo aqui é igual a esse valor aqui vezes 10 e a menos 3 vezes 0,54. Então dá 5,4 milissegundos. Esse aqui é o tempo. Depois de 5,4 milissegundos, o meu capacitor aqui, ele vai se carregar, ele vai atingir a tensão de 5 volts após 5,4 milissegundos. Nós podemos conferir isso. Vamos fazer o cálculo aqui. 12 vezes 1 menos e elevado a menos 5,4, 10 a menos 3 dividido por C a menos 3. Aqui na calculadora deu 5,007 volts. Essa daqui é a equação para carga, é a tensão do capacitor. Agora, se eu quiser saber a tensão no resistor, ele vai ser V de T igual a VF, aqui a tensão da fonte, e a menos T sobre tal. Essa daqui seria a tensão no resistor. E os gráficos, eu vou fazer os gráficos aqui para carga, seria algo assim. Vou fazer aqui em vermelho a carga do capacitor, tensão de carga no capacitor. Ele vai ter um comportamento mais ou menos assim. Aqui assim é próximo de 5 volts. E o resistor vai ter um comportamento mais ou menos assim. Agora, se eu virar a chave para cá, aqui observe que a tensão do resistor é diferente da tensão do capacitor. Mas na hora que eu mudar a chave de posição, aí aqui o capacitor vai estar carregado inicialmente, então aqui no caso a tensão do capacitor vai ser
a mesma do resistor, vai estar na descarga. E a equação do capacitor quando eu faço a descarga, quando eu descarrego o capacitor, é essa mesma equação aqui. A ideia foi mostrar mais essa parte aqui de aplicar o logaritmo natural para encontrar o tempo quando eu desejo saber a tensão, pois se eu tenho o tempo, a constante de tempo e a tensão final, é muito fácil achar a tensão aqui em função do tempo, mas o exercício se torna, na época eu achava um pouco complicado, mas depois que aprende como resolve, aí se torna tranquilo, que era a questão de aplicar o logaritmo natural para encontrar, por exemplo, que nem nesse exercício aqui. Eu quero saber, depois de decorrido quanto tempo o capacitor atingiu 5 volts, atingiu 6 volts. Então, essa parte aqui é isso, e agora vamos ver a simulação. Então, continuando aqui, vamos fazer a simulação no LT Spice. Fazer a simulação da carga do capacitor primeiro. Então nós tínhamos uma tensão da fonte de alimentação de 12 volts, capacitor de 10 microfarads, um resistor de 1 kΩ. Nós havíamos calculado uma constante de tempo de 10 milissegundos e eu havia dito que após 5 constantes de tempo o capacitor seria próximo da tensão final, que é a tensão da fonte de 12 volts. Então vamos fazer a simulação com 60 mili. Iniciar a fonte de tensão em 0. Vamos medir a tensão no capacitor. Vamos ver o tempo que leva para ele atingir 5 volts. Aqui em 5 volts ele levou 5,38 milissegundos. E nós havíamos calculado 5,4 milissegundos. Está bem próximo do que nós calculamos. Então o exercício está correto. Pode ter ocorrido algum problema de arredondamento durante o cálculo. Vamos simular agora a descarga do capacitor. Então vou começar um novo desenho. No circuito que eu havia desenhado tinha um resistor aqui de 4,7 kΩ. O capacitor continua 10 micro. Aqui vamos colocar uma net chamada VC e vamos colocar um parâmetro, a condição inicial da tensão em VC igual a 12 volts. Vamos imaginar que o capacitor se carregou até 12 volts e essa aqui é a tensão
inicial após a gente virar a chave para descarregar. Eu não havia calculado a constante de tempo, mas ela é 47 milissegundos. Então, 47 milissegundos após 250 milissegundos aproximadamente, ele vai atingir a carga total. Quero dizer, após 5 constantes de tempo, ele irá se descarregar quase que completamente. Chegou bem próximo de zero. E lá eu não havia passado nenhum valor, porque também muda a constante de tempo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se ele chegou em 5 volts, é diferente a constante de tempo, como é possível observar aqui. Então, é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.